O ano era 1964. A década de 60 e 70, retratada em musicais e filmes, era o auge da Guerra Fria entre a União Soviética e Estados Unidos. Os americanos lutavam para impedir o avanço do comunismo. O país, que já tinha interferido na política de 23 governos pelo mundo, 7 deles só na América Latina, se preparava para mais uma guerra, a do Vietnã. A economia mundial vivia o fim de uma época de prosperidade e crescimento, pelo menos para os países dependentes do petróleo. Enquanto americanos entravam em recessão, os soviéticos aproveitavam os lucros do alto preço do produto. Por todo o mundo, a sociedade começava a questionar seus valores, tradições e até suas posições políticas. Era uma época de incertezas, de uma iminente guerra, de uma catástrofe nuclear. No Brasil, chegava ao fim o governo do último presidente eleito pelo povo. Jango era derrubado pelos militares. No lugar da democracia, uma ditadura violenta e obcecada em exterminar os comunistas do país a qualquer custo. Senhoras e senhores, muito boa noite. A Agência Nacional, comandando uma rede de rádio e televisão em todo o país, transmite neste momento do Palácio Laranjeiras para fazer um importante comunicado. Com os senhores, o excelentíssimo senhor ministro da Justiça, senhor Antônio da Gama e Silva. E é assim que Sua Excelência, o senhor Presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional. 50 anos depois, saudosistas do regime das torturas voltam às ruas. E enquanto uns pedem a volta dos militares, no mundo, a Rússia volta a reviver os tempos soviéticos. Em resposta à tomada da Crimeia, americanos e europeus impõem sanções. Mas para a Rússia, isso não é o suficiente para impedir a ocupação da região. O Putin ele vê a Rússia como o que aconteceu com a Rússia depois da Guerra Fria, o fim do Império Soviético, como uma grande tragédia. Ou seja, um império imenso deixou de existir e o que ele quer fazer é trazer isso de volta. Ele quer recriar essa grande Rússia. Na economia, os Estados Unidos se recuperam de uma grande crise, enquanto os russos aproveitam a dependência europeia do petróleo e do gás para ignorar as pressões do velho continente. Enquanto na América Latina, são os governos vizinhos que preocupam os americanos. Tem outras formas de controlar o país e, quem sabe, criar uma sociedade fechada, uma ditadura, um outro tipo de autoritarismo, sem ter as forças militares ao seu lado. E esse processo está em curso na América Latina como um todo, e o Brasil tem que ficar atento para que isso não aconteça aqui. Existem movimentos políticos, como, por exemplo, tentativa de controle da imprensa. Esses são passos políticos com o intuito de trazer controle e domínio para quem está no poder. A gente tem que perceber que a liberdade, ela é um bem inalienável, ou seja, alguma coisa que não pode ser negociada. Todo mundo tem que manter a liberdade dentro do país. A gente tem que entender que ninguém pode permanecer no poder por muito tempo. O poder corrompe e ele cria raízes e é difícil de você trocar. Uma democracia tem que haver troca de poder. Então governantes têm que mudar. A população tem que perceber isso, que existe um desgaste e está na hora de trocar. E não se acomodar e permitir que alguns líderes se mantenham no poder por muito tempo. Isso é muito perigoso.